Aí galera, tranquilo? Hoje nós vamos falar sobre o terrorismo e organização criminosa. Por que eu quero falar disso? Porque, vejam, este assunto está agora bastante em relevância em função daquela invasão do Estado lá no Rio de Janeiro, né, nas comunidades lá, e houve uma centena de mortes, e daí veio a discussão. Afinal de contas, o que é terrorismo e o que é organização criminosa? Bem, eu preciso dizer que, primeiro, né, nós precisamos conceber que, ao falar de terrorismo, as pessoas que falam de terrorismo, tu, nós estamos falando dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto social, né, dentro de uma ideologia que está, vamos dizer assim, nos orientando quando queremos conceituar, portanto, o terrorismo. Meu ponto, vou tentar prová-lo utilizando-me da história. Veja, Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela ocorreu baseada nos princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Foi uma revolução basicamente burguesa, mas apoiada pela população, porque sem a população não haveria revolução. Pois bem, após concretizada, surgiu o quê? Né? O terror. Que terror? O terror jacobino. O que era o terror jacobino? Ora, os revolucionários, percebendo que havia potências estrangeiras a favor da monarquia e havia parcelas da população favorável à monarquia, resolveu reagir, ou teve que reagir. E aí, meu Deus, a guilhotina correu solta, prisões, mortes, né? Tudo que se pensar em termos de terror aconteceu. Mas, veja bem, sob a égide da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Portanto, para os revolucionários e para grande parcela da população, era um terrorismo ou um terror justo. Né? Justo, porque defendiam um ideal maior. Vou dar outro exemplo, como o contexto tem tudo a ver. 1964, golpe militar ou civil-militar. Vejam, os que deram o golpe, notadamente os militares, terroristas que eram, né, assumiram o governo de que forma? Né, de uma forma ilegal, de uma forma imoral, de uma forma injusta, e praticavam extorsões, eles sequestravam, né, eles espionavam, eles torturavam. Então, curiosamente, esses terroristas de Estado diziam que havia terroristas no Brasil. Quem eram os terroristas? Aquelas camadas sociais ou aquelas pessoas na sociedade que reagiam ao golpe militar. Seja reações armadas, isso a gente sabe que houve, sejam jornais, sejam, enfim, todas as outras formas de manifestação popular contra o golpe militar. Vejam, de certa forma, terroristas dizendo quem eram os terroristas. Então, percebem? Há, portanto, todo um contexto sempre. Hoje, século XXI, em que contexto? Nós temos que imaginar quem são as cabeças que estão nos dizendo que o PCC é terrorista. Mas não só o PCC, as organizações que levam o terror de maneira geral, todas são terroristas e, por consequência, é preciso que as polícias militares invadam, que as polícias militares entrem armadas. De certa forma não, sabe-se, se entra armada no ambiente onde há bandidos, haverá troca de tiros. Mas, do ponto de vista dos que dizem que há o terrorismo,
Eles estão querendo dizer, ou nos induzindo a acreditar, que temos que entrar onde há esses terroristas. Portanto, haverá reação armada, porque o Estado entra armado. E havendo resultado pessoas armadas, é lícito, portanto, que pessoas morram. Percebe? Se é terrorismo, o Estado deve intervir, e deve intervir armado, tanto terrorista quanto os terroristas, e, portanto, vai haver reação, e, portanto, havendo reação, legítima defesa, e, portanto, alguém há de morrer. Não um, nem dois, mas o maior número possível de pessoas. Quem pensa assim? Precisamos entender qual é o contexto, qual é a ideologia, qual é o aspecto político que essas pessoas, dessas pessoas que assim se expressam. Vejam, então conceituar terrorismo é se posicionar. É se posicionar. Mas o que diz mesmo a Lei 12.260 de 2016? Porque ela já definiu. Veja, ela diz que, lá no artigo 2º, a organização terrorista se refere a uma ou duas ou mais pessoas que se organizam para atos que levem terror à sociedade. Atos xenófobos, atos discriminatórios, atos contra a raça, cor, etnia, religião, enfim, contrários a essas parcelas, essas minorias, né, com o propósito de trazer comoção, medo, instabilidade. É isso que diz a lei. Também lá no parágrafo 2º, ela vai dizer assim, a lei antiterrorista, né? Conhecida como antiterrorista, diz assim, não se aplica às manifestações políticas, movimentos sociais, culturais, reivindicações sociais, não se aplica. Por que botaram esse parágrafo 2º? Porque, sabedores do que aconteceu em 64, né, achou-se prudente colocar um limite. Percebe? E diz ainda, com o objetivo de causar temor, terror, instabilidade, insatisfação. Por que diz isso? Porque para ser terrorista é preciso tudo isso. Não há terrorista sem terror. Não há terrorista, não há terror, sem que todo mundo saiba do que está acontecendo, para que todo mundo fique assustado e haja a mudança do quê? Mudança de sistema político, mudança no Estado, na legislação, enfim. É claro isso. Ora, se é organização terrorista de um lado, que seriam as organizações criminosas? Pois bem, lá na Lei 12.850 de 2013, no artigo 1º, parágrafo 1º, diz o que é uma organização, mas dessa vez criminosa. O que vai dizer? São 4 pessoas ou mais pessoas que estão organizadas, que estão com as tarefas divididas entre si, né, para obter vantagem por meios ilícitos. Olha a diferença. A organização criminosa, ela não quer mudar nada. A organização criminosa quer vantagens ilícitas. Vantagens que de outra forma, se não fosse ilícito, né, não conseguiria. E, portanto, olha a diferença. Ela age no submundo. Ela não quer publicidade. Ela pode ser utilizada do terror, mas não quer o terror. O que ela quer é lucrar, ter vantagens de maneira oculta, como um fantasma, e enriquecer, e mostrar para todo mundo a sua riqueza. Sabe aquele que ostenta nos canais, no Face, no YouTube, no WhatsApp, né? De carro importado, todo bonitão, e isso ele quer mostrar, mas as origens ilícitas, não, ao contrário,
se acha N possibilidades de esconder a origem ilícita do patrimônio. Não há vontade nenhuma de modificação social. Portanto, o PCC, ele se usa do terror, principalmente no seu local, né? Lá naquela comunidade. Mas ele quer o terror, ele vive para o terror, ou ele quer o lucro? Se ele pudesse lucrar sem horrores, ele não lucraria? Se ele pudesse ficar mais invisível ainda, né? Se ele pudesse desaparecer para lucrar ilicitamente, de maneira infinita e por tempo infinito, é claro que ele gostaria, ele não quer transformação, a não ser do seu bolso. Portanto, percebam que há uma diferença radical entre o que é um terrorista, que suas ações querem o terror para atingir um outro objetivo, bom ou mal, aqui não é discussão, mas ele quer um outro objetivo político, bem diferente de quem quer, até usando o terror, mas cujo objetivo é o lucro ilícito. Ele mata sim, mas mata para lucro. Ele não quer transformação nenhuma. Agora, vamos imaginar, por qual motivo está se querendo hoje juntar o terrorismo com organizações criminosas? Por que será? Qual é a ideologia? Qual é a mentalidade? Eu imagino o seguinte: quando nós pensamos em terrorismo, nós imaginamos o quê? Um Estado armado, potente e respondendo ao terrorismo com terror. Quando se fala em terrorismo, a gente imagina que o Estado de Direito desaparece e o Estado vai ter um monopólio infinito da força. Quando se fala em terrorismo, a gente imagina que realmente blindados, bombas, tiroteio, pelo menos o público, o senso comum, o dia a dia das pessoas, entende como ataque ao terrorismo a destruição das pessoas. E de preferência, ora, já que são terroristas, de preferência sem julgamento, sem as questões jurídicas, é para eliminar. Percebem? Qual seria o viés político? Qual seria a ideologia que concorda com isso? E aí, portanto, juntar essas duas ideias numa só, de certa forma, autorizaria a intervenção violenta do Estado, amorteceria a criticidade da população, que se sentiria, vamos dizer assim, a morte dessas pessoas seria, essa violência toda, seria uma resposta aparentemente lícita, boa, se não lícita, pelo menos aceitável, afinal de contas, são o que? Terroristas. Então seria uma certa forma de tentar liberar a violência. Mas não só isso. Neste contexto em que potência estrangeira está procurando narcotraficantes, está aqui pertinho com seus navios, explodindo em embarcações, que seriam terroristas. E aí, aparentemente, determinados pontos de vista concordam, né, certas ideologias concordam, que terrorista bom é terrorista morto, sequer precisa de julgamento. Vai lá, tira uma bomba em cima, mata e pronto. Quem tem a bomba, quem tem a arma, é que tem razão. Quem está lá embaixo desaparece. Ora, na via das dúvidas ele não tem razão, porque afinal de contas, o terrorismo justifica. Seria essas mentalidades atuais que querem dizer que organizações criminosas que praticam a violência são terroristas, não estariam, no mínimo, tentando nos dizer devagarinho que terrorista bom é terrorista morto, sem julgamento, sem nada, que portanto quem tem a arma, e nesse caso é o Estado, estaria autorizado, como essa potência estrangeira, a destruir, eliminar, explodir quem é parecido com terrorista, quem é terrorista,
ou quem se suspeita que seja terrorista, percebam, a legislação não admite extermínio de bandido ou de mocinho. A legislação diz quem é o terrorista e diz quem é a organização criminosa. Portanto, é preciso que se faça essa distinção para que não autorizemos nem o Estado, nem ninguém a julgar primeiro, atirar depois e pronto. Não precisa julgamento algum. Fiquemos com essa reflexão e não nos deixemos levar por determinadas ideologias que diz terrorista é bom, é terrorista morto, bandido bom é bandido morto, todo mundo deve ser morto, desde que seja o outro e não eu. Cuidado. Abraço e até a próxima.